Hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância, que é a tributação dos serviços jurídicos. Então, a gente vai começar falando sobre as formas através das quais o advogado ele pode estruturar a sua atividade jurídica. Então, a gente tem desde o advogado autônomo, né? Quem é o advogado autônomo? O advogado autônomo é aquele que trabalha sozinho, que tem seu escritório, que pode ter, às vezes, algum auxiliar, pode ter uma secretária, pode ter um estagiário. Nós temos também a figura que é a mais comum, que é a da sociedade simples, né? A sociedade é uma pessoa jurídica, uma sociedade simples, que é registrada na OAB, sempre lembrando, né? Ela não é sujeita a registro na junta comercial, como uma pessoa jurídica de natureza comercial, empresarial. E nós temos também uma novidade de há poucos anos, que é a Sociedade Unipessoal de Advocacia. Então, nessas três modalidades de estruturação da nossa atividade, a gente pode ter, então, aí algumas possibilidades de opção de regime jurídico de tributação. Então, vamos começar a falar sobre o advogado autônomo, né? O advogado autônomo, às vezes, ele divide as despesas com outros advogados autônomos também, mas ele atua como pessoa física. Esse é o grande diferencial do advogado autônomo. Ele atua como pessoa física e, por isso, a gente tem algumas especificidades no que diz respeito à tributação. Então, esse advogado autônomo, ele está sujeito aos seguintes tributos. O primeiro é o ISS, né, o Imposto sobre Serviços de Competência Municipal. O ISS, quando o advogado é autônomo, ele é pago através daquela modalidade de ISS fixo. Como a atividade jurídica, né, do advogado autônomo, ela é uma atividade intelectual, a legislação prevê um ISS fixo nesses casos. O que isso significa? Isso significa que não importa se o advogado ele fature 1.000, 10.000, 100.000 ou 1 milhão, ele vai pagar o mesmo de ISS quando ele é autônomo. Então, você aí na sua cidade tem que fazer o seu cadastro municipal e verificar qual é o valor do ISS fixo aí na sua cidade. O outro tributo que o advogado autônomo está sujeito é o imposto sobre a renda da pessoa física, né? Então, o imposto sobre a renda da pessoa física é o que mais assusta aí, né, os advogados e é o que realmente encarece a opção pela atuação como advogado autônomo. Então, como é que vai funcionar a questão do imposto sobre a renda da pessoa física? O advogado autônomo ele vai estar sujeito ao que a gente chama de carnê-leão. O carnê-leão, ele é uma modalidade de tributação na qual o advogado vai ter que pagar, recolher o imposto sobre a renda da pessoa física mês a mês, como uma forma de antecipação da tributação. Então, que cuidado ele tem que ter? Ele tem que ter o cuidado de escriturar o livro caixa, tá? O livro caixa é um registro de receitas e despesas que o advogado vai utilizar para calcular o seu tributo, o seu imposto sobre a renda nessa modalidade de carnê-leão. Então, eu vou lá, coloco as minhas receitas e coloco também as minhas despesas que eu posso abater, que eu posso deduzir, ok? Então, que despesas são essas? São as despesas que a gente chama que são fundamentais para a manutenção da fonte produtora da renda. Então, se eu sou um advogado autônomo e eu trabalho como pessoa física, eu presto serviços como pessoa física, então eu vou poder deduzir aluguel, condomínio, conta de água, conta de luz do escritório, tá? Eu vou poder deduzir, por exemplo, o serviço de intimações que eu contrato, eu posso deduzir o gasto com o meu contador e eu posso deduzir também todos os gastos referentes a empregados que estejam devidamente contratados através da legislação trabalhista vigente, né? Então, tudo isso, eu vou apurar as minhas receitas e despesas e vou submeter a tributação através do carnê-leão, através de antecipações mensais. Depois, lá no mês de abril, março, abril do ano seguinte, eu vou fazer todo o transporte desse meu livro caixa, dessas informações do meu carnê-leão, aliás, eu vou
transportar lá para a minha declaração de ajuste anual? Seria como se o advogado ele tivesse um alter ego, né? Então ele tem aquela tributação dele como pessoa física advogado e depois ele tem também essa outra tributação, ele como pessoa física, entre aspas, normal, né? Que aí ele vai ter outras despesas dedutíveis, como médico, pessoal, dentista, pessoal, né? Gastos com saúde, gastos com instrução, gastos com dependentes. Então tem esse detalhezinho importante da tributação mensal através do Carnê-Leão e depois transportar tudo para a declaração de ajuste anual. Então, falamos do ISS, falamos sobre o imposto sobre a renda da pessoa física. Fora isso, a gente tem a contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária para o advogado que é autônomo, ela é no percentual de 20%, e eu tenho que observar, então, que quando eu presto serviço para pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas vão fazer uma retenção de 11%. Mas como a tributação é de 20%, tem que haver também o recolhimento desses 9%, né? Que dá a diferença entre o 20% e o 11%, e prestar atenção também de parar de recolher, parar de contribuir quando eu chegar no teto, né? Hoje o teto da contribuição para o INSS é em torno de 1.100 e poucos reais, porque o salário de contribuição do teto está, nesse momento aqui, 2019, 5.600 e poucos reais. Então, tomar esse cuidado para quando chegar no teto, parar de recolher. Uma observação importante que eu esqueci de falar é que quando a gente faz a declaração do advogado autônomo, a gente tem que tomar o cuidado de todos os pagamentos que a gente receber de pessoas físicas, a gente tem que informar o CPF. As pessoas jurídicas, como fazem as retenções, etc., não há necessidade. Mas quando a gente presta serviço para pessoas físicas, a gente tem que tomar o cuidado de colocar sempre os CPFs. Quando o advogado autônomo ele for transportar tudo lá para sua declaração de ajuste anual, também é importante salientar que lá ele vai estar sujeito novamente, então, a tabela progressiva do imposto sobre a renda. Aquela que tem a faixa de isenção, o 7,5%, o 15%, o 22,5% e o 27,5%. Ok? Lembrando aí que a tributação do 27,5% começa a partir de R$ 4.664,68. Lembrando que ela é progressiva, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que só vou tributar na faixa seguinte aquilo que ultrapassar a anterior. Então, vimos aí os detalhes com relação à tributação do advogado autônomo. Agora a gente vai falar um pouquinho, então, da sociedade de advogados, que é até um pouco mais simples do que a tributação do advogado autônomo. Então, as sociedades de advogados são aquelas apresentações mais comuns, aliás, da nossa relação aí de serviços jurídicos, que é quando 2 ou mais advogados, eles se unem, né, e fazem o seu contrato social, registram, sempre lembrando aqui na OAB, né, não é registrado na junta comercial, e aí começam a exercer atividades como uma pessoa jurídica que vai ter um CNPJ e que se caracteriza, portanto, por ter 2 ou mais advogados. A gente vai falar também da sociedade unipessoal de advogados. Então, essa pessoa jurídica, ela pode se submeter basicamente a 3 tipos de tributação. A primeira é a tributação pelo lucro presumido, tá? Imposto sobre a renda do lucro presumido. A segunda é imposto sobre a renda através do lucro real. E a terceira é a do Simples Nacional. Então, a gente vai falar sobre primeiro o lucro presumido, depois o lucro real, que são bem semelhantes, né? As tributações são bem semelhantes. E, por fim, a gente vai falar do Simples, porque o Simples tem uma série de especificidades aí que a gente não tem no lucro presumido e no lucro real. Então, todos os advogados que se reúnem em uma sociedade e estão sujeitos ao lucro presumido ou ao lucro real, ambos vão recolher o ISS fixo, ok? Da mesma forma que o advogado autônomo recolhe o ISS fixo
para o município onde está o seu, entre aspas, estabelecimento, ou seja, onde o escritório está estabelecido, ok? Então, se o meu escritório está em Lages, mas eu presto serviço em Bom Retiro, em Alfredo Wagner, em Concórdia, em Joaçaba ou em Caçador, eu vou recolher o meu ISS em Lages. Então, eu tenho que analisar a legislação do município de Lages e recolher tantos ISS fixos quantos forem o número de advogados que eu tenho no meu escritório. Então, se nós somos em 10 advogados, nós vamos recolher 10 ISS fixos, ok? Então, isso não muda se eu sou lucro presumido ou se eu sou lucro real, ok? Então, além do ISS, que é o tributo municipal, a gente tem a tributação da esfera federal. E aí a gente tem, então, a contribuição previdenciária, a gente tem o imposto sobre a renda pessoa jurídica, a gente tem a contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, ok? Então, vamos começar a falar sobre a legislação federal, sobre a tributação federal, destacando, primeiramente, a diferença entre lucro presumido e lucro real. O lucro presumido, ele pode ser adotado por todo escritório de advocacia que tenha um faturamento anual inferior a 78 milhões de reais, ok? Então, se o meu faturamento é inferior a 78 milhões de reais, eu posso optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. A minha opção, ela vale para o ano inteiro, ok? Então, eu posso optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. O meu escritório, ele tem faturamento de mais de 78 milhões de reais ao ano. Aí, o advogado, essa sociedade, né, simples, ela só pode ser tributada pelo lucro real. Então, mais de 78 milhões, apenas lucro real. Menos de 78 milhões, eu posso optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Carolina, mas será que para mim vale a pena optar pelo lucro presumido ou será que mais vale o lucro real? Bom, assim, de uma forma bem rápida para a gente analisar se vale mais a pena optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real, o que a gente vai ter que analisar? Primeiro, é como se a gente fosse fazer um paralelo, vamos dizer assim, uma analogia com a nossa declaração de imposto sobre a renda pessoa física. Quando a gente faz a nossa declaração de imposto sobre a renda pessoa física, o que a gente vai analisar? Se a gente tem muita despesa dedutível ou se a gente tem pouca despesa dedutível. Quando a gente tem pouca despesa dedutível, o que normalmente a gente faz? A gente opta por aquela declaração simplificada, né? O que a declaração simplificada do imposto sobre a renda da pessoa física permite? Que a gente tenha uma presunção de que 20% de todas as receitas, as rendas que a gente auferiu, são despesas dedutíveis. Então, até tem um limite, que é em torno de 18 mil reais, né? Mas fato é que, se eu não tenho tantas despesas dedutíveis ou não guardei algum comprovante, etc., eu posso me aproveitar dessa presunção que a própria legislação me dá, né? Me concede. Se eu tenho bastante despesa dedutível, não tem por que eu me utilizar da declaração simplificada. Vale mais a pena eu guardar todos os recibos, todas as notas fiscais das minhas despesas dedutíveis e aí lançar na minha declaração. Quando a gente fala de pessoa jurídica, sociedade simples, escritório de advocacia, o raciocínio é bem parecido. O que a gente tem que pensar? Bom, o lucro presumido, como é que se faz o cálculo? Se presume que um percentual de toda a minha receita é lucro, ok? Então, para a prestação de serviços, presume-se que 32% é lucro. Ou seja, se eu oferir de receita 100 mil reais num mês, para a legislação,
vai se presumir que 32 mil, 32% é lucro. Ah, 32% é a alíquota do imposto? Não. 32% é o percentual de lucro presumido. Para vocês terem uma ideia, as diferentes atividades exercidas pelas empresas, daí vou falar em empresas, têm diferentes percentuais, né? Então, 1,6% para posto de gasolina, 16% para prestação de serviço de transporte, 8% para prestação de serviços hospitalares. Então, a gente tem aí uma diferença significativa de percentuais de presunção de lucro. Ok. Então, se eu tive de receita 100 mil, 32 mil vai ser minha presunção de lucro. Aí é que eu vou colocar as alíquotas do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, que são 15%, tá? São porque são duas mesmo, 15%, tá? Para o lucro que atingir até 20 mil reais mês ou 60 mil o trimestre. E tudo que passar desses 20 mil mensais ou 60 mil o semestre, o trimestre, aliás, eu tenho que fazer incidir o adicional do imposto sobre a renda, que aí de tudo que passar, por isso que ele é um adicional, eu vou ter que pagar também 10%, tá? Então, imposto sobre a renda pessoa jurídica, lucro presumido, menos de 78 milhões ano, a pura presunção de lucro de 32%, aplica o 15%, passou de 20 mil mês a presunção de lucro, né? Eu tributo o 10%, que é o adicional. A mesma base que eu usei para aplicar o 15%, eu vou aplicar 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, ok? Fora isso, eu tenho que outras incidências tributárias, PIS e COFINS. Tá? PIS e COFINS são duas contribuições federais que eu vou, se eu estou no lucro presumido, recolher no sistema cumulativo. O sistema cumulativo é o mais simples e ele determina que essas contribuições vão incidir na ordem de 3,65%, ok? Com relação sobre o faturamento e não sobre o lucro, né? Então, a diferença aí do PIS e da COFINS, ao contrário do imposto sobre a renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, é que PIS e COFINS eles incidem mesmo se eu não tiver lucro, né? Mesmo se eu for um escritório de advocacia, por exemplo, que não tenha lucros, não tenha auferido receita nenhuma, portanto 32% em cima de zero vai ser zero, né? Mas se eu oferir qualquer modalidade de receita, eu vou ter que tributar no 3,65% de PIS e COFINS. Fora isso, eu tenho a contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária para a sociedade simples, ela vai ser de duas formas, né? Eu vou ter uma incidência de duas formas. Uma vai ser sobre a folha, né? Que então eu tenho aí a contribuição que a gente chama de patronal, que é a que eu, sociedade simples, pessoa jurídica, vou pagar em virtude de eu ter empregados ou em virtude do prolabore que eu pago para os meus sócios. E na contrapartida, os sócios que recebem esse prolabore também vão ter que ter a tributação aí na ordem de 11% sobre os seus recebimentos, ok? O que muda do lucro presumido para o lucro real? Bom, a gente falou que o lucro presumido é interessante para aqueles profissionais que, fazendo os cálculos, né, vão ver que eles têm mais lucro do que aqueles 32%. Né? Então, se eu paro para pensar que a minha despesa ela é de 10 mil e eu tenho de faturamento 100 mil, né? Eu vou ter uma presunção de 32% de lucro, quando na verdade eu tenho 90% de lucro. Então, utilizar o lucro presumido para mim é interessante. Mas se ou eu tenho aquele faturamento superior a 78 milhões ano, ou também se eu analiso, com todas as minhas despesas contabilizadas, eu chego em 20% de lucro real.
apurado efetivamente. Se eu chego a essa conclusão, tem sentido eu usar o percentual de 32%? Se eu posso chegar num percentual de 20%, calculando e escriturando todas as minhas despesas? Não tem sentido, né? Então, nessa hora vale a pena fazer essa análise para verificar. Bom, eu tenho um faturamento de 100 mil, mas botando todas as minhas despesas são de 80 mil. Então, meu lucro efetivo é de 20. Vale muito mais a pena eu levar a tributação esse 20 do que aquele 32 do lucro presumido. Então, tem que fazer essa análise. Então, seja por opção, seja por imposição legal, faturamento acima de 78 milhões ao ano, o que vai mudar no lucro real? Primeiro vai mudar a própria questão do lucro real. Eu vou ter que ter uma contabilidade mais organizada, ela vai custar provavelmente mais caro, porque o contador vai precisar de mais horas, e vai mudar também a minha apuração do PIS e da COFINS. O PIS e a COFINS, para quem é do lucro real, vai seguir a sistemática não cumulativa. O que é essa sistemática não cumulativa? Lá no lucro presumido, a sistemática era cumulativa. Então, eu pegava o meu faturamento, aplicava 3,65% e chegava no valor de PIS e COFINS. Agora não vou pegar só o meu faturamento. Eu pego o meu faturamento, aplico 9,25%, ou seja, bem mais, mas em contrapartida eu posso apurar créditos na mesma ordem de 9,25%. E aí eu faço esse encontro de contas, por isso que a gente diz que a sistemática é não cumulativa. E é isso que muda do imposto sobre a renda pessoa jurídica lucro presumido para o lucro real. Basicamente, essa sistemática de apuração do PIS e da COFINS. Bom, aí a gente tem também, para os escritórios de advocacia, sociedade simples, pessoas jurídicas, a tributação pelo Simples Nacional. A tributação pelo Simples Nacional, ela tem algumas especificidades. A primeira delas é a receita anual de até R$4.800.000, ok? Então, se eu tenho uma receita anual de até R$4.800.000, eu posso optar pelo Simples Nacional, ok? Então, o Simples Nacional do advogado, né, do escritório de advocacia, está no anexo 4 da Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei que trata do Simples Nacional. O que tem de detalhe nesse anexo 4? É um detalhe muito importante que nós não temos incluído nas alíquotas do Simples a contribuição previdenciária patronal, que muita gente chama assim mesmo CPP, Contribuição Previdenciária Patronal. Então, o que é o Simples? É um regime especial de tributação simplificado, que é para isso mesmo, para ter uma alíquota só, abrangendo vários tributos, né? Só que para quem é prestador de serviços jurídicos, profissional de advocacia, o Simples Nacional não engloba a contribuição previdenciária patronal, porque nós estamos no anexo 4. Outras empresas têm a inclusão e aí é outro anexo, é um regime um pouquinho diferente, ok? As alíquotas do Simples, desde 2018, elas são progressivas. Então, eu tenho a menor alíquota de 4,5% e a maior de 33%. Então, hoje, a alíquota do Simples, ela é mais ou menos como a do imposto sobre a renda. Eu vou tributando no degrau seguinte, né, na alíquota mais elevada, só aquilo que passou da anterior. E também eu chego na minha faixa de tributação através da média de receita dos últimos 12 meses. Então, eu não pego só a receita do mês e acho lá a tributação. Não, eu tenho que fazer uma média dos últimos 12 meses. O que está incluído, então, no Simples Nacional para os serviços jurídicos? Está incluído o imposto sobre a renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS e o ISS. Ok? O ISS, para quem está no Simples, não é fixo.
E isso é um problema, vamos dizer assim, entre aspas, porque fica muito mais custoso para o advogado pagar o ISS dentro do Simples. Tá? Se a gente for fazer efetivamente esse cálculo, a gente vai chegar à conclusão de que o ISS fica mais caro para quem está no Simples, mas não dá para ganhar sempre. Né? Então, no Simples, a gente ganha em uma série de outros tributos, no ISS a gente perde, mas o importante aqui, fazendo a análise, a gente vê na prática que a tributação pelo Simples Nacional só não vale mais a pena em receitas anuais bem elevadas. De uma forma geral, o Simples é muito vantajoso para o escritório de advocacia. Ok? Então, a gente tem aí as alíquotas progressivas, basta recolher mensalmente e de obrigação acessória. Então, todo mundo que é do Simples tem que entregar a declaração anual do Simples Nacional no ano seguinte. Então, pago todo o ano de 2009 e apresento a declaração no ano de 2020. Ok? Para finalizar, eu vou falar apenas, então, da questão da sociedade unipessoal ou individual de advocacia, ok? Ela, na verdade, é apenas uma forma diferenciada de apresentação e de estruturação. Como é que funciona a sociedade unipessoal de advocacia? Ela é como se fosse uma EIRELI. O que aconteceu? Foi criada a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, e só que era só para atividades empresariais. E como os colegas sabem, nós não exercemos atividade de empresa, não exercemos atividade comercial, então o advogado não podia ser EIRELI. Foi feita uma alteração no estatuto, né, passando a contemplar então a sociedade unipessoal de advocacia ou sociedade unipessoal de advogado ou individual, que equivale a uma EIRELI. Então, a gente tem a mesma possibilidade, é como se fosse uma pessoa jurídica, tá? Vai ter CNPJ e a gente vai poder usar qualquer uma das formas de tributação das pessoas jurídicas. Então, pode ser lucro real, pode ser lucro presumido e pode ser simples também. No começo não podia ser simples, nacional, a Receita Federal estava indeferindo os pedidos, né? Não tinha nem essa possibilidade de enquadramento, mas também foi feita uma medida judicial pela OAB e se conseguiu então que as sociedades unipessoais de advocacia também pudessem ser incluídas no Simples Nacional. Então, hoje, o que a gente vê na prática? Né? Um certo esvaziamento da figura do advogado autônomo, né? Cuja tributação acaba ficando muito mais gravosa pela impossibilidade do advogado autônomo poder adotar o Simples Nacional. Então, para os colegas que ainda estão usando essa sistemática de estruturação da sua atividade jurídica, que é o advogado autônomo, talvez seja a hora de rever, né, estudar um pouquinho do que é a sociedade unipessoal ou individual de advocacia, ver se isso cabe dentro do seu desejo, né, da forma que deseja estruturar as suas atividades e, quem sabe, aí promover alguma economia de tributos.